Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu nobre irmão e amigo, que sentimento maravilhoso é este de um Deus Espírito que poderia ser alheio à condição do homem, poderia ter dado ao homem o direito de escolher a maneira de viver sem dar ao homem uma válvula de escape, porque Deus sabia que todos os seres humanos que, na verdade, tomam decisões baseadas no livre-arbítrio, tomariam decisões erradas. Gostaria de convidar você que está me assistindo em casa para, dentro de um momento de meditação, sermos verdadeiros. Se nós olharmos no espelho, nós não temos como mudar a realidade da nossa fisionomia. Se você tem um nariz chato, vai ser nariz chato. Se você tem o cabelo grisalho, você vai ter cabelos grisalhos. O espelho vai mostrar a você realmente quem é você. E se nós olharmos no espelho da vida real, o espelho da realidade que permeou as nossas vidas, e tivermos coragem de olhar para nós, veremos que as decisões que nós tomamos na vida, erramos muito mais do que acertamos. Se você prestar atenção, talvez você fale por dia 30.000 palavras. Me diga qual delas é aproveitável. Quantas dessas 30.000 se aproveitam? São palavras jogadas ao vento. Quantas ações você toma deliberadamente durante o dia que são realmente equilibradas, justas, sensatas e moderadas? Quantas das suas ações são respeitosas? É engraçado. Quando nós olhamos a natureza de Deus, e Deus vem e indica a nós o caminho pelo qual devemos seguir, baseado não no nosso impulso, nem na nossa decisão. Porque, na verdade, meu amigo, você que está em casa, pode dizer: pastor, eu sou livre, sou um cidadão brasileiro, tenho a Constituição que me garante as minhas conquistas sociais e eu posso fazer o que eu quiser fazer. E eu digo, é verdade. Você pode agir como quiser, frequentar a igreja que quiser, falar o que quiser, porque a Constituição garante tudo isso. Mas há uma coisa que é acima da Constituição do país. Você diz, não existe. Existe. Chama-se Deus. Sabe? E Deus é expressado e é conhecido não é por um livro que se tornou um objeto de crítica por um ser humano como eu e você. A Bíblia Sagrada é a Constituição divina. E eu vou dizer a você, não foi produzida por constituintes, ou seja, por homens que vieram expressar as suas ideias, mas o Deus eterno, invisível,
infinito, inspirou 40 homens que viveram em idades distintas uns dos outros, por mais de 1.500 anos, e deu a nós uma linha mestra para que pudéssemos caminhar por ela. E digo a você, se a sociedade tivesse caminhando pela indicação da Bíblia, nós não teríamos a sociedade injusta que nós temos hoje. Ora, quando Deus fez uma intervenção, e é registrada na intervenção de Deus tirar Israel do Egito para levá-los a uma terra que ele houvera prometida a Abraão, ele deu ao povo de Israel 10 mandamentos. Vejam só, 10 mandamentos. Estes 10 mandamentos, eles estão divididos de maneira simples e fácil. O primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. Vejam bem aqui, o que Deus estava querendo dizer? Olha, haverá oportunidade para você se confundir e pensar em deuses que não são deuses. Na verdade, o homem quer se postular como se ele fosse Deus. Então aí é onde eu digo que fazem leis, temos uma Constituição e achamos que somos os tais. E, na verdade, encontramos que há pessoas que confrontam a Bíblia, criticam a Bíblia, mas daqui um pouquinho a vida deles esvaiu-se, foi-se embora. Cadê? Cadê? Aonde é que aparece? Desapareceu. Mas a Bíblia está aí. O Eterno nunca se ofendeu e nunca revidou as provocações do que os mortais tentam fazer a ele. Na verdade, ele prova a cada dia que cientistas não sabem nada, que o homem é um fracasso, que por mais que estude, que lute, que faça, daqui um pouquinho a sua obra cai no esquecimento, mas ele é o Eterno. Ainda que você não o conheça, não o veja, mas todo homem sabe que existe uma força superior que criou todas as leis que governam o universo e que isso não é produto do acaso. Estas são verdades. E este Deus, então, deu a mim e a você uma palavra para que nós pudéssemos andar nela e sermos bem-sucedidos. O homem tem o direito de escolher, escolheu o mal. E aí, então, estão os problemas. Mas vamos aqui. Para começo, o homem não é Deus. Os deuses que os homens criam, caem. Porque, na verdade, o Eterno não foi criado. Então, deuses que são criados pela imaginação do homem não são deuses. Nada disto é Deus. Nem os ídolos, nem a sabedoria, nem o dinheiro, nem a fama, nada disto é Deus. Só existe um Deus único e ele está por trás de tudo que existe vida neste planeta. Muito bem, meu nobre irmão e amigo. O Eterno quer ajudar a você. Quando nós temos, eu estava falando no bloco anterior, que Deus deu ao povo de Israel 10 mandamentos, 4 deles está destinado assim, ao Senhor, a sua escolha, mas 6 daqueles outros mandamentos estão destinados ao próximo. Não cobiçarás a mulher, a casa, o boi, honra teu pai e tua mãe, tudo se destina ao próximo. Somente 4 destina-se ao gosto do Eterno. Mas aqui você vai entender que a coisa mais difícil para o ser humano é pensar no seu próximo. Ele não é capaz de entrar no sentimento do próximo. Quer ver uma coisa? Uma pessoa vai com uma arma em punho para tirar a vida do próximo, para tirar o dinheiro do próximo. Um homem vai, olha para a mulher do próximo sem saber as consequências
que ele trará para aquela pessoa. Então, na verdade, ele não é capaz de entrar no sentimento do próximo e saber que ele vai pegar algo que não é dele, que ele vai produzir um problema dentro de uma família e assim sucessivamente. Então, Jesus vem e diz assim: se você optar por andar desta maneira, você escolheu as trevas. Quando o homem pensa em si, apenas em si, e não vê o sentimento do seu semelhante, ele optou por uma decisão tomada pelo livre-arbítrio da sua autodefesa, do seu bem-estar, sem se importar com o que vai acontecer. Ele é um inconsequente. Prestem bem atenção que Jesus Cristo veio e disse assim: olha, todos os mandamentos de Deus se resumem nestes dois. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você amar a Deus, você é incapaz de fazer o mal do seu próximo, porque é assim que estão divididos os 10 mandamentos. E o segundo deles é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria de ser passado para trás? Então não passe ninguém para trás. Você gostaria de ser traído? Então nunca seja um traidor, se você não gostaria. Você gostaria de ser assassinado? Então nunca tenha sobre você um espírito assassino. Você gostaria que a sua família fosse desorganizada? Então nunca desorganize a família de ninguém. Você gostaria de ser roubado? Então nunca roube a ninguém. Você gostaria, de alguma maneira, de ser passado para trás em algum negócio? Não faça isso. Por quê? Se você faz isto ao seu semelhante, há um Deus que é juiz que condenará você. Esta é a maneira que nós deveríamos ver. Mas quando nós olhamos uma sociedade que não pensa no seu semelhante, e esta é a razão que nós vemos líderes na religião que estão extorquindo o povo. É engraçado, é muito interessante. Gostaria de perguntar se estes pastores que pedem dinheiro para o povo, se eles dão dinheiro, se eles teriam coragem de vender a casa, o carro, de fazer votos e dar dinheiro. Eles não fazem, mas fazem com que o povo dá. Veja, eles não têm o menor respeito pelo povo e muito menos por Deus. Foi assim que a Igreja Católica enriqueceu, tomando. Por quê? Porque não podia entrar no sentimento das pessoas. Ora, Deus quer que você pare aqui e medite. Deus entrou no seu sentimento. Deus não quer que você sofra, por isso ele entrou no seu sentimento para te ajudar, para te consolar. Deus jamais será capaz de fazer com que um homem venha a um sofrimento, porque ele está aqui entrando no sentimento das pessoas para trazer o bem. Você diz, pastor, mas e as pessoas que foram às arenas, que morreram? E aquele homem que trai a esposa, que leva um sentimento? Você está vendo que é simplesmente um desrespeito pelo semelhante. Eu gosto muito de uma experiência que o profeta William Branham teve quando ele foi orar por um homem cego. Que coisa triste é a cegueira. Que coisa maravilhosa é você poder aí levantar de manhã e olhar este universo, este céu azul, olhar a face da sua mãe, do seu filho, do seu pai, hein? Por que você, ao invés de trazer problemas, por que você olha para eles, não olha para eles com sentimento e diz, olha, mas que coisa boa, minha mãe gostaria de ser feliz e eu vou fazê-la feliz. Minha mulher trabalha, lava minha roupa, cozinha para mim, vou fazê-la feliz. Meus filhos, eu os coloquei no mundo, vou trabalhar e fazer o melhor para eles. Abre os seus olhos. Meu semelhante está ali na rua, seja lá no trânsito, aonde for. Olha, eu vou fazê-lo feliz porque eu quero ser feliz. Então, o profeta William Branham disse que foi orar por um homem cego. E a sociedade está cega. A igreja está cega. A política está cega. Porque só pensam em si. Nunca param para pensar nos outros.
Mas ele foi orar por um homem cego. Quando ele se aproximou daquele homem cego, já era um homem grisalho, da idade mais ou menos do seu pai, que o seu pai teria se tivesse vivo. Ele olhou, o homem estava descalço, ele colocou o pé dele próximo ao pé do homem, pensando assim, eu posso tirar o meu sapato e dar para ele. Não era tirar o sapato dele, do homem, para calçar, porque o que nós vemos na religião é assim, é só buscar, sabe? É só tomar dos outros, é um oportunismo. Mas ele disse, eu poderia dar o meu sapato para ele. Olhou para o homem e o viu maltratado, tirou o paletó para cobrir aquele homem. Veja, isto é entrar no sentimento. E aí parou um pouquinho e disse, que coisa boa é enxergar. Aí olhou e disse, Deus, tenha misericórdia, ele é um homem, ele faz parte da tua criação, ele precisa de visão. Ora, meu amigo, quando você consegue entrar no sentimento do teu próximo, quando você consegue entrar no sentimento de alguém que está doente, você ora por ele, você pode ter certeza que a sua oração vai ser respondida. Não é você ser feliz, é fazer outros felizes. Isto é a diferença. E então ele orou por aquele homem cego e pediu para Deus, depois de sentir a condição daquele homem, que Deus desse visão para ele. E sabe o que Deus fez? Abriu os olhos daquele cego. Quando o cego veio a Jesus, disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus disse, o que você quer? Ele disse, que eu veja. Ele disse, então veja. Isto é o que eu gostaria. Tenha paz, tenha saúde, seja salvo. Não estou aqui pregando para você mudar de religião. Estou desejando que a sua alma encontre o caminho da salvação para que você viva eternamente e não seja destruído. Isto é o que este programa deseja. É manifestar a você que nós nos interessamos pelo seu bem-estar da vida eterna. Vida eterna é que você encontre em Cristo a solução para os seus pecados e que você abra a porta para que Cristo entre na sua casa e salve você e a sua família. E que você e os seus filhos e seu marido e sua esposa possam se reunir na eternidade como uma grande família que alcançaram a misericórdia, que passaram por este vale escuro de problemas, de dores, de sofrimentos e chegaram ao outro lado de paz e de descanso para viverem como uma grande família bendita e eternamente. Que Deus te ajude e que Deus me ajude também. Gostaria que o amor divino, que Deus em sua essência manifestasse a você que está em casa me assistindo a experiência do que é ter vida eterna. Vida eterna não é viver num sentimento egoísta. Deus, o eterno, poderia estar na eternidade sem estar contemplando a miséria em que a sociedade está vivendo. Mas ele não poderia ser eterno sem que pudesse dar sua vida pela humanidade. Há uma porta aberta. E eu espero que a compaixão, o amor divino, a graça soberana, a válvula de escape que Deus deu ao homem possa atingir o seu coração, possa atingir a sua vida. E você entender, sabe, que vida eterna é viver para os outros, que você não veio aqui, sabe, para viver para você mesmo. Encontre a razão pela qual você veio ao mundo, sabe? Você, mãe, olhe os seus filhos, eles dependem de você. Você, pai, não seja irresponsável, não tome uma decisão pelo livre-arbítrio que diz que você é capaz, que você pode trair, que você pode fazer, que você pode gerar outros filhos, que você pode gerar problemas e frustrações para a sua família, ou que você pode ser desonesto, ou que você pode ser egoísta. Pare um pouquinho. Pare um pouquinho. Por que nós não podemos passar aqui na Terra e deixarmos um bom exemplo para aqueles que convivem conosco?
sejam parentes ou sejam pessoas estranhas. Se o amor de Deus estiver em seu coração, você viverá não para você, mas para os outros. Isto é vida eterna. Quando você vive para os outros, você está pensando que a sua vida não é apenas o tempo que você está aqui. Você sabe que você está construindo, através das suas palavras, das suas atitudes, um patamar para viver eternamente. Aqui nesta terra, nós temos muitas surpresas desagradáveis. Uma sucessão delas, cada dia tem seu mal, disse Jesus. Mas você sabe o que será a vida eterna? Exatamente o oposto da vida passageira que nós temos. Primeiro, não vamos morrer, já é algo oposto. Segundo, aqui temos problemas, dificuldades e desafios. Lá teremos paz perene para sempre. Aqui temos uma sucessão de coisas que acontecem inesperadamente na nossa vida. Lá teremos uma sucessão de coisas que acontecerão inesperadamente na nossa vida, só que aqui são coisas provocadas para fazer o contraste do mal com o bem, mas lá será apenas a manifestação das coisas boas. Então, se você está aqui e recebe uma notícia ruim ou é provocado e você tem uma reação ruim, lá será uma notícia boa e você é provocado à felicidade constante. Deus é muito bom. Não pense que sua vida serão os 80 ou 90 anos aqui. Prove que você veio da eternidade, que você tem motivos muito maiores do que os motivos egoístas que prendem a sociedade, que é, basicamente, ter, possuir, ganhar, adquirir, dinheiro, fama, popularidade e aquilo que move e parece que é a coisa mais importante da sociedade. Pode prestar atenção, há uma discussão sobre questão de ordem sexual, de comportamento. Quer saber de uma coisa, meu amigo telespectador? Sexo e vida aqui nesta terra é tudo muito passageiro. Quer que eu diga para você? Você entra na sua idade sexual para viver um período de tempo aqui, daqui um pouquinho acaba tudo, viu? São velhos tentando ainda ter uma recordação do que foram. Isto não vai valer nada, porque a eternidade, Jesus disse, não haverá glândulas sensuais. O homem será como os anjos que não se casa nem se dá em casamento. Você, mulher, que pensa que você, com este corpo, suas pernas bonitas, é interessante expor o seu corpo, daqui um pouquinho você pode estar sendo comida por bichos lá no cemitério, para mostrar para você que isto não é nada. Quero só dizer uma coisa, então nós não viemos aqui por este sentimento egoísta, nós somos eternos, nós viemos da eternidade, nós estamos passando aqui pelo tempo e vamos voltar de novo para a eternidade. O que você está construindo para chegar lá? Vou voltar a dizer, vida eterna não é o ato egoísta, mas é o ato de se doar, de construir através das suas atitudes e da sua abnegação aquilo que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ter vida eterna, se alguém quiser manifestar ao mundo a minha imagem e semelhança, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quero lembrar a você, entre por este sentimento. O homem não é nada sem Deus. O amor de Deus vem através de Cristo que nos amou porque sentiu a nossa miséria. E você também pode amar e sentir a miséria do seu semelhante e orar por ele e viver por ele e transformar a vida dele do desastre que é e que o diabo pretende fazer através das telenovelas, dos formadores de opiniões que são ungidos pelo diabo para trazer a sociedade ao caos que está acontecendo e da religião e da política que não leva as pessoas a amarem o seu semelhante.
A política, um esculhamba o outro, e a religião está uma contra a outra. Você já pensou e já notou que parece que cada igreja age como se fosse dona do céu? Ela é a verdade absoluta. E a verdade absoluta é a palavra de Deus, que se resume nisto: não tenha outro Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e prova que você ama a Deus. Porque se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. E a religião segrega, separa, traz inimigos, traz mortes, como nós vimos em toda a história da Bíblia. O que nós estamos pregando? Pregando o amor de Deus, pregando que você deve abrir o seu coração, voltar sua vida e viver para o seu semelhante. E ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa mulher, um bom marido, um bom patrão, um bom empregado e um bom servo de Cristo aqui na terra. Que Deus ajude você e ajude a mim e ajude a todos nós. Pai, eu oro no final deste programa e entrego a vida de cada pessoa. O lar, a família, é maravilhoso ter uma família, é maravilhoso ter saúde, é maravilhoso ter paz, é maravilhoso ter o Senhor como nosso Salvador. Se alguém do outro lado quer isto, Pai, eu oro que o Senhor aceite esta pessoa. Em nome de Jesus, ajudando, perdoando e transformando e mudando a vida das pessoas. É a minha oração. Amém.